bom dia, equipe de Marília, FEOSP, Lorena, Franca, Jaú, Votuporanga, Sorocaba, Ribeirão Preto, Hospital Geral de Guarulhos, Ourinhos e Barretos. Nós estamos aqui na semana da diabetes, do controle da diabetes, e hoje o desenvolvimento do tema vai ser, novamente com o Dr. João Eduardo Nunes Salles aqui, vai falar sobre as complicações ou doenças cardiovasculares relacionadas aos pacientes diabéticos. Nós gostaríamos de agradecer à Secretaria da Saúde por estar patrocinando esse projeto, bem como o Conselho Regional de Medicina, a Associação Paulista de Medicina, a Federação dos Hospitais Filantrópicos, a FEOSP e todas as Santas Casas ligadas por videoconferência. O tema aqui, na hora de desenvolver, o Dr. João vai estar apresentando em torno de 10 a 15 minutos de uma apresentação para incitar uma discussão, e assim que vocês levantarem a mão, nós vamos estar identificando e colocando a pergunta de vocês aqui por videoconferência, tá bom? Agora com você, Dr. João, tudo bem? Bom dia aos colegas de Marília, FEOSP, Franca, Lorena, Barretos, Guarulhos, Votuporanga, Jaú, Ourinhos, Ribeirão Preto e Sorocaba. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder falar para vocês de um tema bastante importante hoje, que é o diabetes e a doença cardiovascular. A doença cardiovascular é uma complicação do diabetes, porém é a complicação que leva à morte do paciente. Então a ideia de abordar esse tema especificamente da doença cardiovascular e do tratamento do paciente foi essa, e obviamente a gente vai falar um pouquinho também das outras complicações que são relacionadas ao diabetes. A mortalidade no Brasil, assim como nos outros países do mundo, a maior porcentagem é da doença cardiovascular. Vocês podem ver 32% dados do próprio Ministério da Saúde, mostrando que a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade, e mais ou menos metade um terço desses pacientes é portador de diabetes. O risco de infarto relacionado ao Interheart foi um estudo que avaliou 15 mil pacientes que infartaram contra 15 mil pacientes que não infartaram, e a gente pode ver que o risco de infarto é 4 vezes maior quando existe uma dislipidemia, ou seja, o aumento do colesterol LDL e VLDL com queda do HDL, e o diabetes tipo 2 vem logo em seguida com 3 vezes a mais o risco de infarto naqueles pacientes que são portadores da moléstia. Ou seja, a avaliação do paciente diabético quanto à prevenção da doença cardiovascular é muito importante. É isso que a gente vai abordar ao longo dessa apresentação. Não só a cardiopatia isquêmica, como o AVE, a doença cardiovascular, é relacionada aos eventos macrovasculares, mas também a vasculopatia periférica, que leva a um problema extremamente grave que limita muito o paciente, que é o pé diabético. Então há uma necessidade muito grande da gente, quando for avaliar o paciente diabético, avaliar também a vasculopatia periférica, palpar os pulsos pediosos, avaliar se o pé está hidratado ou não, se é um pé de risco para desenvolver neuropatia ou para desenvolver o pé diabético, checar as feridas, lembrar que, diferentemente das úlceras vasculares, a neuropatia diabética desenvolve úlceras que não são dolorosas, e o paciente por vezes não examina o próprio pé, e cabe ao endocrinologista ou ao médico que avalia, que estuda o diabético, avaliar muito bem o pé, o grau de hidratação, os pulsos e a presença ou não de úlceras ou de micoses interdigitais ou de onicomicose, que são portas de entrada para um futuro pé diabético com infecção. E lembrar também das complicações microvasculares, a retinopatia, nefropatia, neuropatia, que no caso do paciente do diabetes do tipo 2, devem ser rastreadas no primeiro momento da consulta. Assim que ele descobre ser portador de diabetes, a gente já deve avaliar do ponto de vista de cardiopatia isquêmica, AVE e vasculopatia, mas principalmente a retinopatia periférica, a nefropatia e a neuropatia. Todo paciente diabético tipo 2 recém-diagnosticado deve ser submetido a exame de fundo de olho e medida da microalbuminúria de 24 horas. Porém, no ano de 2007 e 2008, a gente sofreu bastante com os grandes estudos em doença cardiovascular e diabetes, que foram todos os estudos que resolveram, depois de 10 anos de tratamento de um diabetes irregular, mal feito, resolveram tratar rapidamente o paciente diabético. Então esses pacientes foram, depois de 10 anos de diabetes, controlados em 2 grupos. Um grupo mantendo a hemoglobina glicada por volta de 7,5 e outro grupo mantendo a hemoglobina glicada
por volta de 6 a 6,5, para ver se o controle intensivo da glicemia depois de um tempo de tratamento fazia a diferença na mortalidade cardiovascular. Esse foi o objetivo do ACCORD, do ADVANCE e do VADT, e o KPDS já foi um outro tipo de estudo que abordou o paciente na doença cardiovascular, porém o paciente era tratado desde o início de forma intensiva. Os dados do ACCORD, aqui a gente pode ver que realmente o grupo intensivo tinha uma hemoglobina glicada bem mais baixa, enquanto que o grupo standard, uma hemoglobina glicada em torno de 7,5. E quanto ao desfecho primário, que era a mortalidade cardiovascular, nem o grupo intensivo, nem o grupo standard apresentaram menor incidência de eventos. Não era significante a incidência de eventos, porém, o que nos assustou muito com o ACCORD foi que os pacientes da terapia intensiva morreram mais do que o grupo standard. E esse dado fez com que o estudo fosse suspenso no seu braço intensivo em 2008 e agora só o grupo standard é avaliado quanto à mortalidade cardiovascular. Esses dados serão fechados agora em 2010. Outro estudo, o ADVANCE, também separou os pacientes em dois grupos, standard e intensivo. Isso eles podem ver o intensivo com uma HB glicada menor do ponto de vista estatístico. E o que a gente pode avaliar é que também no ADVANCE não houve diferença nenhuma da mortalidade cardiovascular entre o grupo standard e o grupo intensivo. Também não houve a diferença na mortalidade. Esse estudo, diferente do ACCORD, que o grupo intensivo morreu mais, esse grupo não houve diferença para standard ou intensivo no que tange a mortalidade. E o último estudo, publicado agora em 2009, que é o VADT, a mesma metodologia, pacientes em dois grupos, intensivo e standard, já com 10 anos de diabetes, foram randomizados em uma hemoglobina glicada de 8,8 para uma hemoglobina glicada de 6,8, e o que o VADT também encontrou, nenhuma diferença em mortalidade ou em doença cardiovascular para o grupo intensivo versus o grupo standard. Outro estudo, desculpe, deixa eu voltar aqui, mais um. Isso. Então o VADT não mostrou também nenhuma diferença entre o grupo intensivo e standard. Levando em consideração esses três estudos, a gente pode concluir que não há benefício para o paciente, depois de 10 anos de diabetes, um diabetes mal controlado, tratar rapidamente esse paciente e colocá-lo no nível de hemoglobina glicada muito baixo, porque no caso do ACCORD aumentou a mortalidade e no caso dos dois outros estudos não houve diferença nem na mortalidade cardiovascular e nem nos eventos cardiovasculares. Já o KPDS foi um estudo que desde 1977 controla o paciente muito bem. E o KPDS foi encerrado em 97, 20 anos depois, e no momento do encerramento do KPDS, em 97, os grupos foram, as hemoglobinas glicadas dos grupos, tanto convencional quanto intensivo, ficaram iguais, de 98 até 2007. E o KPDS passou por duas avaliações. A primeira de 77 a 97 e a segunda de 97 a 2007. E o que a gente pode avaliar foi que os estudos, que o resultado final de 97 não houve diferença estatisticamente significante para infarto do miocárdio. Houve para doença microvascular, não houve para nenhum desfecho e não houve mortalidade. Então o KPDS em 97 concluiu que era importante controlar a glicemia para a prevenção da doença microvascular. Lembrem os senhores que esses pacientes, a hemoglobina glicada ficou igual de 2002, de 97 até 2007, e em 2007 esse grupo foi reavaliado quanto a qualquer desfecho para o diabetes, a doença microvascular, ao infarto do miocárdio e a mortalidade. E espantosamente, só depois de 30 anos do estudo, de 77 a 2007, foi que o grupo de controle intensivo teve benefício estatisticamente significante para infarto, para qualquer desfecho relacionado ao diabetes e principalmente para mortalidade por todas as causas. Então o que a gente pôde aprender com o KPDS e com os outros estudos foi que não adianta, depois de um tempo de tratamento errado do diabetes,
a gente controlar o paciente de forma intensiva. Ele não vai ter benefício em curto prazo. Porém, quando a gente controla o paciente muito bem desde o início, essas vantagens do controle metabólico vão aparecer 30 anos depois do paciente. Então a lição que a gente tira é, se eu estou avaliando meu paciente do ponto de vista glicêmico, eu devo avaliá-lo desde o início, manter o controle metabólico desde o início, porque depois eu teoricamente não tenho muito mais tempo. Diferente do Steno 2. O Steno 2 foi um estudo que controlou o paciente de forma intensiva, global. Tratava não só a glicemia, como a pressão, como a dislipidemia e como o uso ou não de aspirina. Eles foram randomizados em 2 grupos, convencional e intensivo. A hemoglobina glicada ficou menor até 8 anos do estudo e depois esse estudo foi encerrado e as hemoglobinas glicadas ficaram iguais por 5 anos. E o que a gente pode avaliar é que até 8 anos já tinha uma diferença muito grande do tratamento convencional para o intensivo quanto à mortalidade, e depois que as hemoglobinas glicadas ficaram iguais, essa diferença continuou por mais 5 anos, mostrando que o grupo convencional teve uma mortalidade muito maior ou um desfecho cardiovascular muito maior do que o grupo intensivo, mesmo com hemoglobina glicada teoricamente igual. Então, por conta disso, os objetivos do tratamento do diabetes do tipo 2, como já foi mostrado ontem, é para que a gente tenha na meta do adulto uma glicemia menor do que 7, uma hemoglobina glicada menor do que 7, um pré-prandial até 130 e um pós-prandial tolerável até 180, lembrando que é uma recomendação da American Diabetes Association, e aqui no Brasil a gente considera essa taxa por volta de 140, tolerando até 160. Porém, o que é mais importante, ou tão importante quanto o controle da glicemia, é que a gente mantenha o paciente nas metas de controle dos outros padrões, dos outros objetivos metabólicos, como a pressão arterial estando por volta de 120 até no máximo 130 por 85, o colesterol LDL no diabético menor do que 100, esse é o guideline desse ano. 2010 promete vir com LDL menor que 70 para os pacientes portadores de diabetes, o HDL sempre acima de 40 para homem, acima de 50 para mulher, e o triglicérides menor que 150 para os pacientes. Essas metas, juntamente com o controle metabólico, devem ser perseguidas a todo custo. O que eu queria lembrar aos senhores quanto ao controle da dislipidemia é que a hipertrigliceridemia tem um componente muito mais ambiental do que o LDL. Portanto, se esse paciente tiver LDL alto e hipertrigliceridemia, a gente deve instituir uma dieta para o triglicérides e tratar o LDL de uma maneira mais efetiva. E o tratamento do LDL é feito com estatina. O uso das estatinas, não só na redução do LDL, mas também nos seus efeitos pleiotrópicos, é muito importante nesse grupo de pacientes. Lembrar que não só a doença macrovascular, que inclui o AVC e o infarto, mas principalmente lembrar do pé diabético, também há um benefício muito grande do uso de estatina, evitando a diminuição da circulação periférica. As estatinas, além de diminuírem o LDL, têm um poder muito importante pleiotrópico, principalmente um poder anti-inflamatório. Então, eu tenho um medicamento que eu reúno a diminuição do LDL, o que é muito importante, mas também diminui todo o processo inflamatório que leva à desestabilização da placa. Sabe-se hoje que a proteína C reativa, um marcador inflamatório, é fator de risco cardiovascular, possivelmente por essa placa estar desestabilizada. E sabe-se muito bem que as estatinas, por reduzir os padrões inflamatórios, aqui no caso a proteína C reativa, aumentar o óxido nítrico e diminuir as espécies oxidativas de oxigênio, levam a uma diminuição do estresse da disfunção endotelial, diminuição inflamatória, tudo isso diminui a aterosclerose, consequentemente a doença cardiovascular. Então, como conclusão, eu gostaria de deixar aos senhores que na prevenção da doença cardiovascular do diabetes, a gente deve atingir os objetivos
do bom controle desde o diagnóstico do diabetes e mantê-lo de forma sustentável. Ou seja, evitar que a gente tenha uma inércia no tratamento, como eu já disse ontem. E que o controle metabólico global é o principal fator de proteção na prevenção das complicações do diabetes. Isso faz com que a gente possa agora ter uma base de escolher qual paciente eu vou investir mais na glicemia, qual paciente eu vou investir mais no controle global. Se esse paciente eu sempre tratou a glicemia e ficou estável ao longo do tempo, controlar a glicemia nesse paciente é muito importante. Porém, os pacientes que têm um descontrole metabólico, o que a gente pode fazer para eles é deixar uma hemoglobina glicada adequada, não exagerar na redução da hemoglobina glicada, mas ser muito incisivo no controle metabólico global com a prevenção da dislipidemia e a prevenção da hipertensão arterial. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e ficar à disposição para as dúvidas. Obrigado. Quero agradecer ao Dr. João Eduardo sobre a parte da cardiovascular do diabetes. E antes de abrir para a videoconferência, uma coisa que eu queria reforçar e perguntar. Então, o mais importante no diabetes tipo 2 é fazer o diagnóstico precoce e depois começar com um bom tratamento. Se você começar no início com um bom acompanhamento, isso aí é melhor do que no final você dar um bom Exatamente. Então, aquele paciente que eu fiz o diagnóstico de diabetes, entrei com a metformina, que é o tratamento inicial, esse paciente não respondeu nos primeiros 3, 4 meses, logo associar medicamentos para sempre a hemoglobina glicada ficar abaixo de 7. Esse é o benefício que a gente tem no paciente que controla a glicemia em longo prazo. Agora, em relação a outras complicações, então, para agora dar um aspecto global da avaliação de complicações no diabetes. É bem nítido aqui que a equipe que acompanha o paciente diabético é multiprofissional. Começa com a equipe de enfermagem, equipe de nutrição, eventualmente no início diabético, principalmente quando é criança, uma equipe de psicologia que faz todo esse acompanhamento também, e as equipes de enfermagem e outras áreas também correlatas à medicina. Por quê? Porque grande parte do diagnóstico do diabetes, às vezes na sua sequela, como é no caso da ortopedia, o paciente chega com ferida no pé, quem faz o diagnóstico é o profissional de saúde da área de enfermagem, que acaba vendo primeiro até que o médico dá consequência. Então, em relação agora a uma visão ampla no sentido de todas as complicações de diabetes, qual a orientação que você pode também dar, complementando não só a parte vascular, mas também em relação a todas as outras complicações do diabetes? Eu acredito que as complicações do diabetes, não só a parte vascular, como toda ela é focada diretamente na educação do diabético. Então, educar o paciente diabético, manter esse paciente orientado quanto ao uso correto dos sapatos, ao uso correto da prevenção do pé diabético. O pé diabético hoje é a maior causa de amputação não traumática no Brasil em diabetes. Quer dizer, e por que isso acontece? Porque o paciente não examina o próprio pé e o médico não examina o pé. É importante que esse paciente venha para a consulta e você peça para ver o pé desse paciente, porque muitas vezes o pé está desidratado, isso é fator de risco para lesão, o pé está machucado, o pé tem onicomicose, ele tem micose interdigital, as rachaduras de calcanhar, tudo isso que, junto com uma circulação ineficiente, mais uma imunodepressão pelo próprio diabetes, desenvolve ali uma úlcera infectada que não dói, o paciente continua pisando em cima daquela úlcera que não dói, e a hora que ele chega a gente não consegue mais fechar a úlcera e tem que pedir para o grupo do pé da ortopedia, que faz um trabalho muito interessante aqui na Santa Casa, para fazer todo esse tipo de controle. Então a educação em diabetes como um todo é muito importante. A educação nutricional é muito importante. Lembrar que o paciente tipo 2 é obeso. Se ele perde peso, ele melhora também a obesidade. A gente comentou sobre isso ontem. Bom, vamos passar para a videoconferência para a equipe da cidade natal do Dr. João Eduardo, Lorena. Pessoal de Lorena, por favor. Uma pergunta sobre o tema desenvolvido hoje. Equipe de Lorena. Lorena, vocês estão nos ouvindo? O microfone está desligado. Nilton, Lorena tá. Lorena, eu não sei se vocês estão nos ouvindo, Lorena. Não deve estar ouvindo. Acho que
Lorena deve estar sem microfone. Queria ajustar o microfone da Lorena. Eu vou passar então para Sorocaba. Bom dia, equipe de Sorocaba. Sorocaba, alguma pergunta sobre esse tema de diabetes? Sorocaba. Aqui em Sorocaba nós temos como relatos do nosso trabalho uma sala que trabalha a comissão de tratamento e de prevenção de feridas. E nessa sala, além de fazer os cuidados dos pacientes que já estão internados ou que tiveram alta e continuam acompanhando, tem um vascular, o Dr. Festa, que junto com a enfermagem tem feito as orientações para esses pacientes diabéticos que já têm a lesão e que precisam ser tratados e orientados para que isso não mais ocorra. É um trabalho que tem sido bem interessante, já há alguns anos nós temos atuado junto a esse trabalho e temos bons resultados. Nós agradecemos a apresentação e nós não temos perguntas. Bom, parabéns pela equipe de Sorocaba ter aí um médico junto que avalia, e principalmente um cirurgião vascular, que pode fazer o diagnóstico de uma úlcera por isquemia versus uma úlcera por neuropatia diabética, porque o tratamento é diferente do que tanja ao tratamento da úlcera. E é muito importante a equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar, eu acho que em toda a medicina é importante, mas no diabetes é de uma valia muito grande que esse paciente seja controlado e seja avaliado de uma maneira bastante efetiva por todos os membros, e a enfermagem desempenha um papel fundamental no tratamento do diabetes. Parabéns pela iniciativa do grupo. Obrigado, Sorocaba. Se tiver alguma outra pergunta, se levantando a mão, a gente vai acabar reconhecendo. Queria passar para Barretos também. Bom dia, equipe de Barretos. Uma pergunta, alguma complementação, experiências diferentes de vocês em Barretos em relação ao tratamento de diabetes? Bom dia, doutor Sadal, bom dia, doutor João. Bom dia. Aqui em Barretos eu sou da equipe vascular daqui da nossa Santa Casa, e a gente defronta com aquilo que o doutor João citou, que é o pé diabético, né, o famigerado pé diabético. E muitas vezes a gente nota isso, que o paciente, ele ainda é desinformado, ele acha que à medida que ele controlou agora, nessa fase final, o diabetes dele, que ele teria que sarar de tudo, né? Então ele fica às vezes indignado com a gente: poxa, mas agora que eu estou com o meu diabetes controlado, por que não sara o meu pé e tudo mais? E como o Dr. João citou, eu acho que é muito importante a prevenção, é você, desde que a pessoa inicie o seu quadro de diabetes, até por termos da mídia mesmo, né, eu acho que é importante que se cite que o diabético ele deve ter um padrão de exames dele normal. Eu acho que não tem que existir o padrão diabético e o padrão normal. O diabético ele tem que ser levado ao padrão normal em termos de exames, de hemoglobina, os padrões de os colesterol e tudo mais, né? E a gente nota isso, que ainda o pessoal, por desinformação, acha assim que ele fez tudo errado, mas no momento que ele começa a fazer certo, que controla em termos, assim, digamos, o diabetes dele, tudo deveria desaparecer, quando a gente, na verdade, sabe que naquele momento a coisa está, a fase mais difícil, inclusive, está começando, né? Exatamente, eu concordo plenamente com você. É uma doença difícil de tratamento, e uma coisa que a gente se depara muito é com a suspensão da estatina. O paciente é prescrito a estatina, ele começa a tomar a estatina, de repente ele faz um exame, o colesterol melhora, o médico: não, eu vou suspender a sua estatina porque você já baixou seu colesterol. É óbvio que isso vai voltar. Infelizmente o colesterol, a gente precisa de uma meta agressiva para o paciente diabético, e para que a gente consiga isso, a gente infelizmente acaba decorrendo o uso da estatina. É uma droga muito estudada, né? Você tem aí mais de 120 mil pacientes cadastrados em todos os estudos com estatina, mostrando que as evidências apontam que o uso da estatina realmente diminui a doença cardiovascular, e é um erro muito grande a suspensão do tratamento com estatina quando o paciente controla a dislipidemia. Obrigado pela participação. Obrigado, Barretos. Algum outro comentário? Não, Vamos lá, Lorena, não sei se faltou o áudio de Lorena. Lorena, estão nos ouvindo?
Dr. José Valdir, de Lorena. Lorena está com problema de áudio hoje. Adalto, está ouvindo? Pode falar, Lorena. Uma pergunta sobre o tema? Está ouvindo? Estamos ouvindo bem agora. Alô? Agora, o doutor Benedito vai fazer uma pergunta para o João Eduardo. Ô João, você acha vale o uso de inibidor de ECA para tratamento das albuminúrias, mesmo sem hipertensão? Sim. É o uso do inibidor de ECA em doses baixas, ou do bloqueador do receptor de angiotensina, ou do próprio bloqueador de renina, é muito importante, independente do paciente ser ou não ser portador de hipertensão arterial. Se ele tem microalbuminúria, você deve introduzir a dose em doses pequenas, gradativas, e um inibidor de ECA muito interessante para o tratamento da microalbuminúria, que não leva a tanta hipotensão arterial, porque você vai prescrever para um paciente que não tem hipertensão arterial, é o Ramipril. Então o uso de Ramipril na dose de 2,5 até 5 mg ao dia ajuda muito na prevenção da microalbuminúria, independente da hipertensão arterial. Outra coisa que é importante ser ressaltada, e que o pessoal da nefrologia vem fazendo com frequência, é a associação de inibidor de ECA com bloqueador do receptor de angiotensina para melhora da microalbuminúria, aí obviamente no paciente hipertenso. Essa associação é mais importante do que um dos dois isolados na redução da microalbuminúria. Então todo paciente com microalbuminúria positiva, eu entro com inibidor de ECA ou com bloqueador do receptor de angiotensina. Tudo bem, Lorena? Alguma outra pergunta? Tem mais uma pergunta minha agora. É o seguinte, as estatinas, essas modernas e as outras mais antigas, em questão de preço. Por causa do preço, há uma tendência grande de usar a simvastatina, que é as mais baratas. Existe uma diferença importante no uso dessas estatinas mais baratas? Há segurança no uso delas? Existe algum trabalho que propõe o tratamento só com as estatinas modernas? Qual é o critério de escolha? Então, da eficácia das estatinas? Não, legal, muito boa pergunta. Isso angustia muito a gente prescrever uma estatina mais moderna, como a atorvastatina, a rosuvastatina, que o custo mensal do tratamento é por volta de R$80 a R$90. Fora os antihipertensivos e fora os antidiabéticos, esse paciente vai gastar muito. E ao passo que a gente tem a simvastatina, que é uma estatina mais barata e já tem na sua forma genérica, e isso ajuda muito o tratamento. Quando eu vou escolher, a simvastatina tem um pouco mais de efeito colateral do que as outras, porque é uma estatina natural, enquanto as outras são estatinas sintéticas. Ambas têm o poder de de melhorar o efeito inflamatório. A simvastatina, quanto as outras estatinas mais modernas, reduzem o efeito inflamatório. Porém, a potência na redução do LDL requer para a simvastatina uma dose maior, em torno de 40, podendo chegar até 80 mg do uso da simvastatina. E quanto maior a dose da simvastatina, maior o efeito colateral. Então, vai depender muito da meta que eu preciso alcançar para esse paciente. Se é um paciente que com 20 mg de simvastatina atingiu a meta de um LDL menor que 100, está tudo bem, eu posso deixar ele com essa estatina. Se é um paciente que não atingiu a meta, eu tenho que aumentar a dose ou trocar por uma estatina mais potente. As estatinas fazem efeito reduzindo a HMG-CoA. E a diferença está aí. A simvastatina tem 2 pontes de ligação com a HMG-CoA, enquanto que a atorvastatina ou a rosuvastatina tem 5 ou 6 pontes de ligação. Então, com doses menores dessas estatinas mais modernas, eu atinjo a meta mais rápido, com menos efeito colateral. Mas os trabalhos com simvastatina também mostram redução importante da mortalidade cardiovascular quando comparado ao placebo. Tudo bem, doutor José Valdir? Lorena, alguma outra pergunta? Muito obrigado, Jorge. Não temos mais perguntas no momento. Vamos
Quero passar também para a equipe de Marília. Bom dia, pessoal de Marília. Bom dia. Bom dia. Alguma pergunta ou questionamento? Eu queria fazer uma pergunta ao colega. Primeiro, eu queria cumprimentá-lo pela exposição, muito atual, muito interessante, e que realmente os últimos estudos, de alguma forma, eles frustram o médico, na medida que a expectativa sempre foi que um controle glicêmico mais adequado culminasse com redução dos eventos cardiovasculares. E isso, na verdade, não ocorreu de uma forma clara, como você mostrou, e um dos aspectos foi o aspecto talvez um excesso de controle da glicemia. Muitos pacientes possam ter tido problemas em relação, inclusive, com óbito por hipoglicemia. E esse aspecto também de a gente está chegando atrasado. A gente sabe que quando começa o diabetes, a glicemia acima de 126, anos antes, esse indivíduo já tem uma doença plurimetabólica, e de tal modo que nessa fase de síndrome metabólica a incidência de doença cardiovascular já é o dobro em relação a indivíduos que não são diabéticos. Mas eu tenho uma pergunta objetiva, que é o seguinte: considerando esses aspectos que você abordou, e que realmente quando nós começamos a tratar o diabetes, a doença já está andando, a doença metabólica desse indivíduo, com colesterol, etc., o processo inflamatório, etc. Quer dizer, quando que você acha que deveria tratar medicamentosamente o diabetes? Que níveis? Quer dizer, hoje há uma tendência a considerar a hemoglobina glicosilada como um parâmetro. Quer dizer, como é que você vê isso? Como é que você vê essa tendência? Você acha que em função disso tudo, talvez no futuro a gente vai começar, esse indivíduo já tem insulina elevada, esse indivíduo já tem uma resistência à insulina. Você acha que talvez, além dos aspectos de exercício, perda de peso, quer dizer, o tratamento medicamentoso, principalmente com drogas, que melhore a resistência à insulina, a tendência você acha que vai ser introduzi-las mais rapidamente? Excelente questão, muito boa colocação. Eu acho que sim. Eu acho que hoje o paciente que é portador de síndrome metabólica, que tem obesidade e a hemoglobina glicada já é acima de 6,5, como você bem colocou, que é uma maneira da gente fazer o diagnóstico mais precoce do diabetes, nesse paciente eu já introduzo a metformina. A exceção desses pacientes é depois dos 60 anos. Os estudos mostraram que após os 60 anos, dar metformina ou placebo não reduz a evolução para diabetes. O exercício é muito mais eficaz do que isso. Mas hoje o consenso é, pacientes com até 60 anos de idade, que tem hemoglobina glicada acima de 6,5, esse paciente deve ser introduzido a metformina para ele, juntamente com as medidas de perda de peso, atividade física, exercícios, dieta, que compreende a perda de peso. Então eu acho que a metformina, por ter seus efeitos pleiotrópicos, de melhorar a parte vascular, de melhorar o triglicérides, de melhorar o colesterol, eu introduziria de uma maneira mais precoce, não esperando um diagnóstico de diabetes tipo 2. Muito obrigado. Obrigado a você. Alguma outra pergunta de Marília? Bom dia. Muito obrigado. Bom, queria passar também para a equipe de Votuporanga. Bom dia, pessoal de Votuporanga. Alguma pergunta, alguma complementação para o Dr. João? Bom dia, doutor Sadal. Eu queria parabenizar pela palestra, mas hoje o doutor João Paulo não está, ele está no congresso, e eu gostaria de agradecer. Hoje nós não temos nenhuma pergunta. Muito obrigada. Ótimo. Equipe de Ourinhos, uma pergunta sobre esse tema? Bom dia, obrigada pela palestra, mas não temos pergunta. Com Franca também alguma pergunta? Bom dia, queremos parabenizar pela palestra e queria comentar com o Dr. João que com a mudança que nós temos sendo visto de estilo de vida mesmo, de alimentação, é possível que a gente imagine que o índice de doenças metabólicas e diabetes aumentem. Até que ponto a saúde pública está preparada para isso? Porque se nós precisamos de um controle mais adequado desde o início, a gente imagina que enquanto ambiente hospitalar, secundário ou terciário, a gente acaba pegando esses pacientes quando eles já têm uma complicação. O ideal era uma estrutura de saúde pública onde você conseguisse, desde a primeira abordagem, ter um melhor controle.
que dá para comentar sobre isso, se há alguma perspectiva, alguma melhora em relação a esse ponto de análise? Olha, a gente, bom, obrigado pela pergunta. A gente teve avanços importantes no tratamento do diabetes ao longo desses anos. A cesta básica do diabetes hoje compreende metformina, glibenclamida, insulina NPH, insulina regular, que são medicamentos que a gente acaba conseguindo controlar o diabetes. Eu enfrento o mesmo problema aqui na Santa Casa, porque os pacientes têm um poder aquisitivo reduzido e dependem muito do poder público para a aquisição dos medicamentos. Mas o avanço principal que eu vejo é o fornecimento das tiras para controle da glicemia. Eu acho que isso foi um avanço grande, faz com que a gente possa ter uma rapidez maior em mudar o tratamento do paciente diabético, intensificando o tratamento. Concordo que ainda falta muita coisa para melhorar, e principalmente eu acho que o poder público falta em educação em diabetes. Eu acho que a gente deve formar educadores de diabetes para que esses profissionais, juntamente com o programa de saúde da família, vão até a casa do paciente diabético, possam avaliar esse paciente de uma maneira global, avaliar cada aspecto desse paciente, o aspecto nutricional, o aspecto de atividade física, o próprio peso. Eu acho que isso falta um pouco dessa parte de educação em diabetes. O diabetes precisa ser melhor avaliado nesse sentido, que é importante para a educação dessa população. Bem, Franca, alguma outra pergunta da equipe de Franca? Não, sem mais perguntas, obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Feosp. Alguma pergunta sobre esse tema da equipe da Feosp? Bom dia, doutor Cabral, bom dia, doutor João. Nós não temos nenhuma pergunta a fazer, não. Muito obrigada. Obrigado. Alguma outra equipe por videoconferência deseja fazer uma pergunta? Votuporanga? Sim. Bom dia. Eu queria saber, os pacientes que têm intolerância à glicose, que você faz o teste oral de intolerância e ele dá normal, esses pacientes, eu começo medicação ou eu tenho que repetir esse teste oral ou eu acompanho essa glicemia dele? Que tem teste oral de intolerância normal, de 2 horas. Não, o paciente faz o teste oral, ele é normal. A partir desse momento você pode acompanhar esse paciente com hemoglobina glicada. E se ao longo do seu acompanhamento esse paciente começar a apresentar uma hemoglobina glicada já acima de 6,5, eu acho que deve ser iniciado o tratamento com metformina. Tudo isso ainda não há consenso sobre isso. As publicações são muito recentes, mas o que a gente está indicando agora é exatamente isso. Fez o teste para rastrear diabetes, não apareceu diabetes, o paciente por exemplo, portador de uma doença cardiovascular prévia, deve ser instituído mudança de estilo de vida, perda de peso, etc. E acompanhar esse paciente com hemoglobina glicada. Por vezes, o teste oral naquele momento dá negativo, mas a hemoglobina glicada, por se tratar de uma média, consegue me dar mais detalhes sobre esse tipo de complicação. Então eu trataria esse paciente quando a hemoglobina glicada fosse maior do que 6,5, já utilizando a metformina. Tá bem? Tudo bem, equipe de Votuporanga? Uma outra pergunta de Ourinho, Sorocaba. Uma outra pergunta de Ourinho, Sorocaba, Barretos, Lorena, Franca, doutor Feosp. Alguma coisa para complementar no final agora, doutor João? Não, eu acho que a conclusão é essa. Os estudos do ano passado, do ano retrasado e desse ano foram muito claros. O controle do diabetes deve ser intensivo desde o começo. E depois de um tempo de diabetes, não se deve intensificar o tratamento no que tange a glicemia. O colega de Marília colocou muito bem, o aumento da doença cardiovascular, ele pode ser desencadeado pelo aumento da hipoglicemia. Lembrar que hipoglicemia é um estresse, e o estresse pode causar um aumento da mortalidade cardiovascular. Então, esse paciente ele deve ter uma hemoglobina glicada por volta de 7 e um controle intensivo da pressão e um controle intensivo dos lípides. Ótimo. Queria lembrá-los, na semana que vem nós vamos estar falando sobre Semana do Atendimento à Vítima do Trauma. Então na terça, quarta e quinta vamos estar desenvolvendo o tema sobre atendimento a vítimas de trauma, nos seus mais amplos aspectos. E na segunda-feira, das 11h ao meio-dia, nós vamos estar aqui com o senhor Elimar Carlos Breno.
Ele é superintendente da Santa Casa de Misericórdia de Santos e representante da CMB na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele vai trazer sobre as novas informações sobre a terminologia unificada da saúde suplementar. Então, segunda-feira, um tema de gestão hospitalar, que a FEOS vai estar coordenando, que vai ser sobre o TUS, que é a terminologia unificada da saúde suplementar. E a partir de terça, quarta e quinta, nós vamos estar falando sobre o atendimento ao paciente vítima de trauma. Tá bom? Obrigado a todos por essa semana da diabetes, que nós estamos aqui falando da prevenção de diabetes. E aí na semana que vem estaremos aqui. Até mais a todos, obrigado, até mais. Obrigado.